Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moré Telhotz, hebraísta, historiador e estudante de rabinato. E eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. O episódio de hoje é sobre um tema que foi bastante pedido numa das últimas vezes que eu abri a caixinha de perguntas do nosso Instagram. Pra quem não interage muito com a gente pelo Instagram, em geral, sou eu que faço as postagens, respondo os comentários, as mensagens, abro as caixinhas de pergunta. Então, geralmente, quando vocês estão falando com a gente pelo Instagram, é com a gente, mas na maior parte do tempo é muito comigo. E aí, numa das últimas vezes que a gente perguntou quais temas vocês gostariam de ouvir por aqui, algumas pessoas pediram que a gente falasse sobre o curso de rabinato, como é, onde é, o que estuda, como é o dia a dia, né? Então, hoje eu tô aqui com dois convidados muito especiais. Um que ainda tá no seminário e um outro que já é um rabino recém-ordenado, né? Então eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje, que são o rabino Rodrigo Baumwodsel e o Telhotz. Hoje né? Eu sou convidado, eu não devia ter apresentado no começo. Hoje o Theo vai mudar de lado na bancada e eu vou ficar aqui brincando de Marília Gabriela entrevista, trocando uma ideia com eles. Então, como sempre, né, quando a gente tem convidados aqui no podcast, eu vou pedir a eles que se apresentem aos nossos ouvintes. Então, Rodrigo, por gentileza, você pode se apresentar para os nossos ouvintes? Claro, primeiramente é um orgulho, acho que eu falei para minha mãe, eu vou participar de um podcast, um dos mais antigos podcasts da comunidade judaica no Brasil. É verdade, não é verdade? Quando o judeu conta pra mãe que vai fazer alguma coisa, a gente fica feliz, porque a gente sabe que ele tá orgulhoso. Então, obrigado pelo convite. Assim, um jeito bem israelense de começar as apresentações pessoais é falando: eu sou o Rodrigo, casado com a Alona e tenho minha família. Então, assim, eu sou casado com a Alona, a gente mora aqui em Tel Aviv agora, a gente morou durante 5 anos em Jerusalém. Eu assumi uma comunidade aqui no centro de Tel Aviv, Keilat Halev, depois da minha ordenação rabínica. Então, a gente está aqui em Tel Aviv, e a Alona também mudou de emprego. Além do meu trabalho como rabino nessa sinagoga, eu trabalho numa startup de educação aqui em Israel. Eu, como Oleh Hadash, ou Oleh Hadash Vatik, quem se emigrou para Israel, eu também me voluntario com imigrantes que recém chegaram. Eu adoto uma imigrante, Mariana, ela talvez vai ouvir também o podcast. E, por final, vocês falaram assim, coisas que vocês gostam de fazer na vida. Eu remo aqui no Ayarkon e, se Deus quiser, eu vou sair para representar Israel num campeonato em junho. A gente está treinando. Então, acho que esse é um bom hobby. Que maravilha, que maravilha. Eu tô precisando fazer algum esporte, porque a Ângela faz salto com vara, agora você faz remo. Então, eu tô precisando... Eu tenho um esporte, sobretudo, é um esporte de inverno, majoritariamente, mas eu pratico o ano todo, que é caminhar até a cafeteira para preparar meu café. Esse é o meu esporte preferido. Não, eu vou, quando eu já te prometi várias vezes, então quando eu for para Israel eu vou te levar a mergulhar, que mergulho é incrível, que ele é o esporte radical das pessoas preguiçosas, porque você tem que fazer o mínimo de esforço possível, porque quanto mais esforço você faz, mais ar você gasta, menos tempo de mergulho você tem. Então você tem que respirar bem devagarinho, bem Não, tranquilo. E tem outra coisa boa, eu nunca aprendi a nadar, gente, eu vou ficar contando coisa pessoal aqui nesse podcast. Hoje a gente vai saber tudo. Eu nunca aprendi a nadar e uma das minhas grandes dificuldades é justamente boiar. Então mergulhar não é um problema. O problema é ter alguém que me tire, né? Lá, eu tenho que estar amarrado lá no barco, senão... Bom, mas geralmente tá, né? Geralmente... Bom, então agora eu vou pedir pro Theo se apresentar para os nossos ouvintes. Bom, eu sou o Moré Telhotz, hebraísta, historiador. Sou Theo, historiador, formado pela USP e já faz muito tempo. Nossa, eu ingressei na USP em 99, foi no século passado, então realmente é bastante tempo. E estudei lá também na cadeira de hebraico, de literatura judaica, língua hebraica, também na USP. Fiz todas as matérias da cadeira como optativas. Todas as optativas que eu podia fazer da história eu fazia na letras. Então é como se eu fosse formado em letras, embora não seja. Sou um apaixonado por línguas.
Fiz a Liá, vi para Israel há 4 anos e meio, majoritariamente com o objetivo já de estudar para o rabinato, mas a ideia é ficar por aqui. Mas essa é uma ideia também que é, tipo, a gente não sabe até quando, né? O rabino se forma, ele não sabe muito bem para onde vai. Por isso que tem tanto rabino com sotaque no mundo, né? Os caras vão de um lado para o outro, o cara se forma em Nova York, mas ele é de Ohio e vai trabalhar no Novo México. Ele chega com sotaque, não importa que ele é dos Estados Unidos. Ele chega com sotaque de local para local. Então, o rabino é argentino no Brasil, rabino brasileiro nos Estados Unidos, rabino israelense na Inglaterra, enfim. Rabino americano em Israel, não falta. Minha mãe, já falando da minha mãe de novo... É muito judeu esse menino. Falei para minha mãe, vou estudar para ser rabino. Ela falou, e para onde você vai depois? Porque ela já pensou que eu ia ser missionário, que eu ia viajar, sei lá, para um lugar remoto do mundo, ser rabino. Eu falei, não, mãe, não sei, mas... Exato. Mas isso é uma coisa interessante, né? Bom, é que eu não terminei de apresentar, mas, enfim, o resto é história, né? Sou pai de 2 gatos, devo terminar minha ordenação rabínica em 2023, seria nesse ano, mas o corona veio e, enfim, a gente não precisa falar da pandemia aqui. Ela acabou acarretando num delay aí na minha formação. Mas isso é uma coisa que as pessoas têm, uma impressão que as pessoas têm. Como você sempre vê tantos rabinos que vieram de lugares diferentes, a gente tem meio que essa impressão de que o rabino é meio um missionário. E isso acontece muito na Igreja Católica, por exemplo. Mas no judaísmo não é exatamente assim. O rabino tem algum controle de para onde ele vai. Quando eu digo assim que, não sei, é porque a gente não sabe de onde vão surgir as propostas, né? Pode surgir uma proposta, de repente, de voltar para o Brasil, ou de ir para algum país da América Latina, ou de ir para os Estados Unidos, ou de ir para algum país da Europa. De repente surge, mas a grande possibilidade é que eu fique por aqui mesmo, em Israel, e aí é outra questão que eu acho que a gente pode até abordar para depois, mas o que a gente não sabe direito quando a gente está se formando, isso a apresentação do Rodrigo deixa meio clara, a gente não sabe direito se a gente vai ficar na mesma cidade que a gente mora. Isso é fato. Isso é meio fato, assim. A não ser que você já seja envolvido numa comunidade, meio como líder da comunidade, de repente a ordenação rabínica é só mais um passo. Mas, em geral, acontece de você ter que mudar de cidade depois da ordenação. Então, eu vou aproveitar esse gancho das mudanças para fazer a primeira pergunta, que é agora, hoje, quem vai conduzir sou eu, e eu já peço desculpas de antemão para quem reclama que eu interrompo os convidados. Talvez tenha mais interrupção do que o normal, porque hoje quem tá comandando o show sou eu. Mas a primeira pergunta que eu ia fazer é... Vocês falam muito de mudança, né? E o Rodrigo ainda brincou, falou, eu contei pra minha mãe que eu ia ser rabino. Ela falou, meu Deus, onde você vai morar, né? Então a primeira pergunta é, existe algum seminário rabínico no Brasil? É possível fazer uma formação rabínica no Brasil? Não existe no Brasil, existe na América Latina. Tá. Na Argentina a gente tem 2 seminários rabínicos, um do movimento Massorti, do movimento conservador, e um do movimento reformista. O Seminário Rabínico do Movimento Conservador, que leva o nome de Marshall Mayer, e o Instituto de Formação Rabínica do Movimento Reformista. Ele é local argentino, mas ele também, hoje em dia, tem uma formação à distância, híbrida. Então, hoje em dia está mais fácil para alguém se formar rabino estando no Brasil sem precisar sair do Brasil. Mas é uma coisa relativamente recente. Acho que 2018, se eu não me engano, foi o início, porque eu lembro que eu já estava aqui. Então eu acho que foi 18. Foi 17 que você se mudou, né? Foi. Então, porque eu fiquei pensando nisso, né? Aqui faz sentido isso que vocês falaram, de ter na Argentina, porque a maior comunidade judaica na América Latina fica na Argentina, né? Não no Brasil. E aí eu fiquei pensando, bom, então... Onde mais, e tirando, obviamente, Israel, né? Acho que a gente não precisa nem mencionar. Mas em que outros países ou em que outros lugares existem bons seminários rabínicos? Eu sugiro que a gente divida da seguinte forma. Como eu estou me formando para o seminário do Movimento Conservador, Massorti, eu falo desses, o Rodrigo fala dos reformistas, que eu acho que fica mais bem dividido, assim. Certo. Tá bom. Então, trazendo um pouco de pilpul em hebraico é a pimenta, né, a discussão. O que é o bom seminário, né? O que significa esse bom? Assim, para mim, é interessante também sempre trazer um ponto pessoal.
Quando eu pensei e decidi estudar para ser rabino, era muito importante para mim a questão do hebraico, porque os textos das fontes judaicas estão em hebraico, em aramaico. Então, para mim, era muito importante fazer parte de uma instituição de formação rabínica que o hebraico é considerado a língua central. Então, assim, isso, para mim, não estou falando assim sobre características objetivas de um bom seminário ou um mau seminário, mas para mim a decisão era importante estar em Israel. Acho que isso é uma coisa muito importante de ser falada na minha trajetória. Eu decidi estudar em Israel. Para o movimento reformista, a gente tem 3 filiais do mesmo seminário que eu estudei em Jerusalém. Existem 3 filiais nos Estados Unidos. Uma em Nova York, uma em Cincinnati e uma em Los Angeles. Então, o mesmo instituto... Em vários campi. Em vários campi, ele está... Assim, se a gente pensa, são 3 filiais nos Estados Unidos, uma filial aqui em Israel, em Jerusalém. Então, assim, a grande força do movimento reformista está nos Estados Unidos. O Theo falou que a gente vai se dividir entre movimento reformista e conservador, mas, assim, eu queria sair da minha fronteira e falar que nos Estados Unidos, acho que para o movimento liberal, lá é o grande centro de estudos rabínicos. Aqui em Israel, a gente tem o lugar onde eu estudei, o lugar onde o Theo estuda, o Hebrew Union College, que é do movimento reformista, o Scherter, que é do movimento conservador, e é isso. Nos Estados Unidos tem muito mais opções. Uhum. Entendi. Bom, e na Europa também, a gente não pode esquecer que na Europa tem, né? Na Europa você tem 2 colégios reformistas, o Leo Baeck, em Londres, e o Abraham Geiger em Potsdam. Eu sempre falo Berlim porque todo mundo fala Berlim, mas não é exatamente Berlim, é Potsdam. E do movimento conservador, a gente tem basicamente, eu poderia dizer que o seminário mãe do movimento conservador fica em Nova York, é o Jewish Theological Seminary of America, o JTS. Ele originalmente era europeu e ele migra e ganha o nome of America e acaba se tornando o principal e durante um bom tempo o único seminário. Depois disso, você tem a implementação do Seminário Rabínico Latino-Americano em Buenos Aires. Depois você tem a implementação do Scherter nos anos 80 em Jerusalém e do Ziegler, que originalmente era o University of Judaism, depois virou o Colégio Rabínico Ziegler, na costa oeste americana, também lá em Los Angeles. E na Europa você tem também em Potsdam, exatamente do lado, com alguns professores em comum. As turmas muitas vezes se sentam juntas, que é o seminário Zacarias Frankel, que é considerado também o pai do movimento conservador no século XIX. Acho que é isso, esses são os grandes. E existem outros seminários liberais, isso que a gente às vezes acaba não tocando, né? Mas tem o reconstrucionista. O reconstrucionista, tem o Renewal, e tem vários seminários hoje em dia que se chamam de pós-denominacionais ou não denominacionais. O mais conhecido provavelmente é o Hebrew College, em Boston, onde o rabino Rogério da CIP se formou. Existe também a ordenação israelense rabínica, não é conectado com nenhuma filiação, que é no Hartman. Exato. É bem interessante também. Esse eu diria que ele é o pós-denominacional por excelência, porque nem mesmo ele se filia a qualquer coisa e nem mesmo se denomina como pós-denominacional. Essa é o principal fato que diz pra gente, eles já estão no pós-denominacional mesmo. E, aliás, é um programa também fantástico. Agora, só para trazer um pouco da experiência do Rodrigo, também tem a ver com a minha experiência. Assim. Eu, quando pensei em me formar lá atrás, isso era por volta de 2004, 2005, eu já sabia o que eu queria fazer da vida, acho que talvez até antes. Eu admiro. O Rabino Michel tinha acabado de chegar e ele tinha vindo do Scherter de Jerusalém, ele tinha acabado de chegar em São Paulo. E eu me identifiquei muito com o tipo de prédica dele, o tipo de texto, o tipo de abordagem dele, como ele conduzia estudos e tudo mais, e isso me encaminhou assim, eu acho que eu quero estudar no Scherter. E tinha o outro lado. Eu achava também que, embora você tenha ótimos e grandes colégios nos Estados Unidos, estudar em hebraico faz uma diferença muito grande. Né? Você tem um acesso direto ao texto. Não que você não possa ser alguém que conhece muito bem o hebraico e estude nos Estados Unidos direto na fonte.
Mas o fato de que a maioria absoluta das fontes judaicas clássicas para a formação já estão traduzidas em inglês, faz com que muitas vezes os alunos e mesmo professores, as instituições acabem já utilizando-se das traduções, e óbvio, com um paralelo em hebraico e tudo mais, mas a língua inglesa acaba sendo o central. Sei lá, o inglês é o aramaico babilônico de antigamente, quer dizer, do mesmo jeito que os rabinos estavam estudando na Babilônia em aramaico babilônico, também nos Estados Unidos estão estudando majoritariamente em inglês. Então, só para fazer um apanhado geral, assim, mais ou menos, se alguém quiser fazer uma formação rabínica, os lugares seriam, por proximidade, aqui tô falando de Campinas, né? Argentina, Estados Unidos, Israel, Inglaterra ou Alemanha. Então, a pessoa precisaria falar além do hebraico. Aliás, falar o hebraico eu acredito que seja uma coisa obrigatória para o estudo rabínico, ou não? Ou pelo menos, bom, em Israel com certeza, mas em outros lugares pelo menos entender hebraico o suficiente para se virar nas fontes, mas não necessariamente as pessoas sabem conversar fluentemente em hebraico, uma conversa do dia a dia. Entendi. Porque então precisaria falar além do português, né? No caso de alguém brasileiro, que é quem estaria nos escutando, dominar espanhol, inglês ou alemão, além do hebraico, como se estivesse numa vaga de emprego hebraico desejável, né? E aí a pergunta que eu ia fazer em seguida é: como é o processo de admissão? Quando você vai estudar alguma coisa, você precisa ser admitido nessa escola. Se é uma formação mais acadêmica, né? Então, você tem um processo de admissão nisso. Tem algum pré-requisito acadêmico para essa admissão? Por exemplo, é necessário que a pessoa tenha uma formação acadêmica já, tipo uma graduação ou até uma pós-graduação? E aí eu acho, só fazer um comentário, assim, a parte que eu acho muito engraçada, que as pessoas falam assim: ah, você não fez uma pós? Tipo, gente, mestrado e doutorado já é pós-graduação. Exato. Eu lembro, na época que eu tava fazendo mestrado, muita gente me perguntou: não, mas você não quis fazer uma pós antes do mestrado? Não, gente, o mestrado já é pós. Né? E então, assim, se existe algum pré-requisito acadêmico para admissão, né? Então, se é necessário ter alguma graduação ou pós-graduação antes de entrar. E como é esse processo de admissão? Se existe, assim, um Enem do seminário rabínico, uma FUVEST, né? Seria muito melhor que tivesse. Não, assim, nossa, não sei, o Enem hoje em dia parece que tá difícil. Gente, eu fiz assim, tipo, o segundo Enem do Brasil. Na época que eu fiz o Enem, a redação não valia nem ponto. Eu não fiz a redação do Enem. Estamos abrindo nossos corações. Não fiz a redação do Enem. Não valia ponto, eu ia ficar perdendo um domingo lá. Cada seminário tem o seu processo de admissão. Posso falar do Hebrew Union College aqui em Jerusalém. Tem, sim, um pré-requisito acadêmico que você precisa ter mestrado em estudos judaicos. Nesse seminário específico. Sim. E isso é uma decisão ideológica. E isso vem dos Estados Unidos, mas falando que o rabino tem que falar a língua dos seus congregantes e que os congregantes, em sua maioria, são pessoas estudiosas. Eu vejo mais como se fosse um incentivo para os rabinos estudarem do que um pré-requisito. Por que eu falo isso? Porque eu entrei no seminário rabínico do Hebrew Union College no meio do mestrado. Eu estava dentro do mestrado na Universidade Hebraica de Jerusalém, mas eu não tinha terminado. Mas eu tive como condição para terminar minha ordenação, para receber a ordenação rabínica, me falaram: você tem que terminar o seu mestrado. Tudo bem. Isso é muito legal que você falou, Rodrigo. Eu gostei de ouvir, assim, porque me dá uma impressão que para ser judeu a gente precisa gostar mais de estudar do que de rezar, né? Em alguns aspectos, assim. Tem, né? Não, mas é verdade, eu como pessoa nerd, eu gosto disso. A ideia de fazer perguntas, realmente, né? De fazer perguntas, de estudar, de escrever, é isso. Não é só no hora que melhora, né? Assim, você tem uma relação... Eu acho que isso é legal. A gente tem uma relação de igual para igual com a religião. Né? Eu também posso perguntar. Deus não me impõe só as coisas para mim. Eu questiono também. Eu tenho uma participação nisso. O perguntar no judaísmo eu acho que é muito
base da tradição. É uma das coisas mais essenciais, né? E a base do estudo judaico é uma base de pergunta e resposta e de questionamento e de, enfim, investigação. É meio como um espírito do pesquisador mesmo. Então, nesse sentido, fez muito sentido lá no século XIX, quando esses movimentos surgiram, foi a era da universidade e os judeus tinham sido emancipados na Europa, estavam indo para a universidade, então fazia muito sentido que eles estudassem também o judaísmo desde uma perspectiva científica, da investigação, do questionamento e assim por diante. É nesse período que surgem as primeiras cátedras de estudos judaicos na Europa, nomeadamente em Berlim, não em Potsdam. Só para completar, então, você tem o pré-requisito acadêmico do mestrado e o processo é, na verdade, bem simples. Você tem uma entrevista, você tem que escrever uma prédica utilizando um certo número mínimo de fontes e você pode escolher, dentre 3 textos, você pode escolher um. Eu escolhi um texto do Chaim Nahum Bialik sobre Halachá e Agadá, sobre a lei, sobre as histórias judaicas. E aí eles me fizeram várias perguntas sobre isso e me fizeram perguntas sobre minha prédica. E aí eu me lembro muito que uma pessoa que não passou no processo, que estava junto comigo, sentou junto comigo, foi triste, perguntaram para ele numa das entrevistas, assim, coisas que podem surgir, falando assim, qual história do Talmud você mais gosta? E deu branco nele, ele não sabia responder qual história, uma história do Talmud, qualquer história do Talmud. E aí ele falaram para ele que ele precisava, estudar mais, não sei o que lá. Mas, assim, a entrevista é bem aberta. Por isso que quando você falou do Enem, do FUVEST, o Theo falou, quem dera, porque é uma questão pessoal, então, assim... É um ambiente seguro, né? O Enem seria um ambiente mais seguro, assim. Não é mais objetivo, né? Não é tão subjetivo. Depende de quem senta na banca para fazer a admissão, depende de qual texto você escolhe, do que você escreve. Então, tem várias variantes aí que a gente não controla. Eu não posso dizer que o meu processo de admissão será exatamente o mesmo de quem vier daqui ou da mesma pessoa que fez junto comigo. Mas eu achei interessante também você mencionar que o pré-requisito do mestrado, ele precisa ser em estudos judaicos, né? Então, assim, eu vou falar do que você me disse, né? Que é o seminário onde você estudou. Mas que tem a ver com a área de humanidades, né? Então, possivelmente, alguém formado em engenharia não chegasse nisso. Talvez nem tenha o interesse de se tornar rabino, sei lá, alguém que se for... Tem. Eu tinha um cara que começou comigo e se formou comigo, ele era engenheiro de software, trabalhou na IBM. E ele teve que fazer um mestrado suplente, né? Um outro mestrado, porque ele tinha mestrado em engenharia. Tem que ter uma relação com a área de humanas, né? Porque, enfim, é muito humano, né? Trabalhar como rabino. Enfim, você vai trabalhar com pessoas diretamente, né? Por outro lado, se você tem uma área de psicologia que é totalmente humanas, também não é suficiente, entre aspas. Então, assim, é uma coisa que tem realmente... É a nossa área de humanas. Exato. O que eu percebo... Bom, enfim, como eu tinha feito história e também todas as matérias da cadeira de hebraico, então, que envolvia história judaica, envolvia literatura judaica, envolvia hebraico, vários aspectos aí do judaísmo, justamente no Centro de Estudos Judaicos da Universidade de São Paulo, eu lembro que quando eu ingressei no Scherter, primeiro ingressei no programa de pós-graduação e algumas matérias me foram cortadas, do tipo, não, você já tem créditos nisso, né? Eu apresentei meu histórico, só vocês têm crédito acadêmico nessas e nessas áreas, então você vai fazer tal e tal matéria. E outras matérias muito mais ligadas especificamente a Halachá, a Keilatiut, como é que eu vou falar isso em português? Espírito comunitário. Espírito comunitário, formação de comunidades, outras aulas mais voltadas a certas burocracias israelenses, ou seja, como montar especificamente uma comunidade, como registrá-la como uma organização sem fins lucrativos ou organização não governamental, enfim, o nome que quiser dar. Aqui todas as comunidades acabam tendo que ser registradas dessa forma. Enfim, esse tipo de coisa eu não tinha na minha vivência, então fui fazer um monte de matérias nessa área. Mas o que é interessante
é que se eu tivesse terminado o meu mestrado no Brasil, eu comecei a fazer meu mestrado em estudos judaicos lá, no Centro de Estudos Judaicos, eu trabalhava com língua e ideologia, então eu mesclava as duas coisas que são a minha paixão, né? A língua hebraica, então era o lado linguístico da coisa, com a ideologia sionista era o lado do historiador. E eu conversava sobre como que a língua hebraica que estava sendo ressurgida ali pelo movimento de Hovevei Tzion, acabou influenciando no sionismo pós-Herzl, no momento que o sionismo vai adotar o hebraico, e termos específicos aí da conversa de Herzl vão ser traduzidos de maneira muito específica em hebraico. Um exemplo que eu sempre dou é o próprio imigrar para Israel. Existe um verbo para imigrar para qualquer país, imigrar para a Austrália, para a Inglaterra, para o Canadá ou para onde quer que seja, e um verbo que é usado só para a imigração para Israel, que é la'alot, que é fazer aliá, que é literalmente subir. E isso ideologicamente vai transformar Israel na cabeça desse falante como um lugar muito diferente. Imigrar para Israel não é como imigrar para o Canadá ou para a Austrália ou para qualquer outro lugar. Então, essa diferenciação dos termos, ela é específica. E tem outras coisas também. Então, eu comecei a trabalhar com isso e tudo mais. Por algum motivo, eu acabei não terminando o meu mestrado na USP. Então, mas se eu tivesse terminado, eu teria ingressado diretamente no programa rabínico. No caso do Scherter, não é uma exigência que seja uma pós-graduação no próprio instituto. Aliás, também não no Hebrew Union College. Não, eu fiz o meu mestrado em educação judaica na Universidade Hebraica e eu acabei fazendo grande parte em paralelo, né? Ao mesmo tempo que eu estava estudando para ser rabino, terminei o meu mestrado e escrevi minha tese. Então, eu falei lá no começo que desde sempre eu já sabia que eu queria o Scherter. Essa foi a primeira coisa. Depois eu caminhei por outros lados, resolvi que eu queria ir para Nova York, pensei em Argentina e tal. Quando eu vim para Israel, eu já estava super divididão, assim, se eu ia fazer o Scherter mesmo ou justamente o H2C. E quando eu fui fazer uma entrevista no H2C, me recomendaram fazer o mestrado ou na Universidade Hebraica ou já no Scherter, já que eu tinha contatos com pessoas no Scherter. E, de modo que então eu acabei passando por 2 processos de seleção, no final das contas. Senhor! Eu fui para o processo do H2C, mas eu já estava com o pé dentro do Scherter. Acabou que no final das contas as coisas não funcionaram exatamente tão bem no H2C e eu acabei ficando no Scherter mesmo, então passei pelo processo de seleção do Scherter. Sobre o processo do H2C, nessa escolha de textos, Rodrigo, eu resolvi escolher o capítulo 10 da Mishnah de Psachim, que é basicamente o capítulo que trata sobre o Seder de Pesach. E eu pensei, eu vou tirar isso de letra, porque, enfim, eu já estudei isso, é o Seder de Pesach, conheço. E as perguntas que rolaram foram perguntas muito legais, assim, só que em algum momento, agora eu não sei se foi o Rav Marmur ou se foi o Yoki, que me perguntaram sobre diferenças específicas entre a Haggadah e a Mishnah do capítulo 10. E aí eu comecei a falar sobre diferenças, porque aquilo para mim era muito especial, né? Quando eu estudei aquele capítulo, eu percebi tantas diferenças e tantas coisas. Aí eu trouxe, em paralelo, eu trouxe como que o Maimônides descreve a Haggadah, e aí eu tive um insight na hora, eu falo, isso demonstra que na época do Maimônides, tal parte do Seder não estava fixado ainda, e isso é posterior. Aí ele falou, e você tem ideia de quando foi fixado? E eu dei um chute. Foi um chute total. Eu falei assim, em Rashi, isso já deve estar fixado na época de Rashi e de Tosafot. E o Yoki virou para mim e falou assim, nossa, mas ele sabe tudo sobre Haggadah. eu me senti o máximo, assim, mas no final acabou não rolando, eu acabei não entrando no H2C e fui pro Scherter. Lá o processo de seleção tem o pré-requisito, né? Se você não tem um mestrado, então, a ideia é você já entra primeiro no mestrado e depois que você terminar mestrado, na pós-graduação ou, enfim, é porque não é mestrado de pesquisa, né? Então, depois da conclusão disso é que você vai passar pela seleção no rabínico.
E aí a seleção é basicamente uma porção de perguntas. Primeiro tem as burocracias, né? Carta de recomendação de rabinos, carta de recomendação de quem já trabalhou com você, cartas de referências acadêmicas, um monte de coisas que você tem que sair caçando aí as pessoas para escrever para você. E depois tem um roteiro de perguntas que, assim, eram umas 12 perguntas. Eu falei, 12 perguntas, tranquilo, né? Deixei assim para responder 3 dias antes. Gente, mas eram perguntas tão existenciais, tão... E eu falei, gente, eu devia ter... Por que no dia que eu recebi isso eu não comecei a responder? Vamos começar a responder já. Então, foi um trabalho, assim, quase de autodescoberta enquanto eu respondia o questionário. É aquele tipo de pergunta que se você começa a responder no dia que você nasce, não tem tempo suficiente. Não vai, exato, você não vai responder isso pro resto da vida. E aí, então, você vai para uma entrevista. E na entrevista você tem o decano do seminário, você tem, no caso do Scherter, a rabina que cuida de colocação profissional posterior e também de organizar a Avodah Maasit, que é o estágio rabínico. Na minha banca ali sentou a rabina Diana Villa, que ela é meio que o braço do Scherter que se ocupa de a Reb Mimi, que se ocupa de Hassidut, então é um lado mais espiritual, são outras perguntas muito de outro nível, assim. Então você tinha perguntas muito racionais, perguntas muito místicas, um negócio assim que é um negócio louco, e tinha o cara que é o coordenador geral das comunidades e recolocação e colocação profissional que organiza isso, é o cara burocrático da coisa. E cada pergunta também... E em um determinado momento, na entrevista, eu falei assim, eu tô achando que eu não vou passar de novo. Eu tô achando que eu não vou passar de novo. E no final das contas, na verdade, foi muito bom, foi muito bacana. Esse pré-requisito dessa formação acadêmica, só complementando o que o Rodrigo falou, eu acho que de um lado tem isso nos Estados Unidos, essa ideia de que você tem comunidades muito estudadas e letradas e tudo mais, então o rabino tem que estar no mesmo nível também, ele não pode ser um cara que só, eu estudei aqui meia dúzia de livros, opa, isso também é quase um desrespeito, não é isso? Mas eu só estudei isso na minha vida, eu não estudei outras coisas, eu não estudei literatura, eu não estudei... Você é um rabino menor do que essa comunidade é. Então procura-se muito um rabino que possa circular em diferentes meios e tudo mais. Existe um seminário, salvo engano, é a Academy for Jewish Religion, que também é um seminário pós-denominacional dos Estados Unidos. Eles especificam que, primeiro, formação de graduação é obrigatório em todos esses seminários, né? Mas eles especificam que a pessoa deve ser formada, graduada em alguma coisa, preferencialmente na área de humanidades. Aí casa com o que você estava falando, Ângela. E fala assim, filósofos, historiadores e psicólogos têm preferência. Do tipo, é isso, quer dizer... As pessoas de letras não... Né, você vê? As pessoas de letras não. Nesse seminário não. Não, eu até ia brincar, porque eu tava ouvindo você falar da tese de mestrado, né? Veio um encosto aqui em mim e falou, nossa, que tema interessante, eu podia fazer um doutorado nisso, né? Obviamente que se o meu hebraico fosse mais do que é hoje em dia, que eu sei dizer que eu gosto de tomar sorvete, e o meu nome é Ângela, mas veio esse encosto aqui pra lembrar também que amanhã, dia 28 de fevereiro de 2022, faz 9 anos que eu defendi a minha tese de mestrado e nunca voltei para buscar o diploma. Ele está lá em alguma gaveta do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Universidade de São Paulo, né? Gastaram... tem uma árvore aí que foi sacrificada para isso, e, enfim... Mas a próxima pergunta que eu ia passar, acho que deu para entender bastante como é o processo de admissão, e eu achei muito legal que, como pessoa de humanas, né, eu achei muito legal que tenha uma preferência por pessoa, pelo menos em alguma coisa. Aliás, dão preferência pra gente que é das humanas. Desculpa te interromper, mas é que você tinha falado do engenheiro e tal, aí o Rodrigo falou, não, eu estudei com um cara que era engenheiro de software e tal. O Rabino Bonder, Newton Bonder, ele é engenheiro de formação. Sim. E aí, quando ele se descobre como um potencial rabino e vai para Nova York, vai estudar no JTS, o JTS tem dentro dele um programa de pós-graduação. Então aí ele faz o estudo, ele faz a pós-graduação enquanto faz o rabínico,
em estudos judaicos. E aí, então, tudo bem. Eu não tenho nada contra engenheiro, tenho amigos que são, o meu pai era. Mas, não, só para dizer que, mesmo que a graduação não seja na área de humanas e tudo mais, vai ser exigido, então, essa pós-graduação mais específica na área de judaísmo. Mas também, mesmo que seja mais específica na área de judaísmo, ela é um pouco ampla dentro disso. Quer dizer, eu posso fazer uma coisa em Agadá e Alahá, e posso fazer uma coisa em educação judaica, eu posso fazer uma coisa em estudos comunitários, mas desde que você vai trabalhar com as fontes judaicas. Eu acho que esse é o fundamental. Eu acho que esse é o que costura todos esses em conjunto. Posso fazer um pulo antes de passar para a próxima pergunta? A gente está falando da admissão, mas eu vou contar um pouco sobre o meu processo de finalização da ordenação rabínica. Eu escrevi minha tese de rabinato sobre tecnologia e comunidade durante a corona. Então, Mas tudo a ver, né? Foi tudo a ver e como foi feito aqui em Israel por rabinos reformistas e conservadores e tal. Também falei um pouco das minhas sugestões, né? Qual o meu reduz, o que eu inovo falando sobre tecnologia e judaísmo. Mas uma das perguntas que eu fiz para os meus professores quando comecei a pensar nesse tema foi se eles acham certo que eu não fale estritamente sobre uma coisa litúrgica ou uma coisa, um assunto judaico por excelência, mas eu falo sobre tecnologia. E eles falaram assim, faz parte da nossa ideia de que a gente forma rabinos para a sociedade israelense. Então, se a sociedade israelense hoje, parte dela, trabalha com tecnologia, então a gente apoia que você fale sobre tecnologia. Então, assim, a ideia de que você entra para estudar para ser rabino com uma formação de mestrado em humanas, mas você sai para ser rabino na sociedade. E para ser rabino na sociedade, você tem que ser relevante. E falando sobre relevância, você tem que tentar, ou os alunos dos seminários rabínicos têm que tentar se posicionar frente a toda a sociedade, não somente frente aos estudantes ou formados ou professores de humanas. Eu acho que isso também é interessante. Esse afunilamento, assim, isso faz... isso, exatamente. Faz todo sentido, né? Porque você não vai ficar trabalhando no campo das ideias, né? Você vai objetivamente trabalhar com pessoas que estão vivendo a vida delas, imersas numa sociedade que está lidando com determinadas situações e, enfim, é isso que você falou, você precisa estar relevante, você precisa estar atualizado, né? É preciso existir esse diálogo entre não dá para ficar só numa coisa teoria e a prática, né? Entre as fontes judaicas clássicas, mas também trazendo para a atualidade, né? A conversa com tudo o que está acontecendo na atualidade. Então, acho que, ficou super esclarecido, né? Tudo, a questão do processo de seleção. Eu vou mandar o meu encosto embora, que eu talvez gostasse de fazer um doutorado, mas acho que não. E aí a pergunta que eu ia fazer em seguida então, que acho que era o que o pessoal mais queria saber, assim, né? Como é o dia a dia do estudo de rabinato? Assim, o que se estuda? Que matérias vocês têm? Quanto tempo vocês ficam na escola, né, na faculdade? Tem que levar fichário? Tem cantina? Leva lanche? É kasher? O lanche está incluso na mensalidade? Uau. Muito bem. Faz trabalho com o coleguinha? Muito bom. Olha, tem trabalho com o colega também Dá briga ou todo mundo é iluminado porque vai ser rabino? Dá briga. Trabalho em grupo universalmente. Eu, pra te falar a verdade, eu só presenciei até hoje uma briga feia. Uma briga que foi feia. Mas depois todo mundo se acertou. E tem discordâncias, mas a discordância tudo bem. Você está no seminário rabínico. O pressuposto é que você tenha discordâncias mesmo. Tem essa matéria, inclusive, né? Tem essa matéria. Como discordar com o coleguinha sem violência física. 1 e 2. Se chama Aprendendo com Hillel e Shammai. Exatamente. Aprendendo o Talmud é aprender a discutir da melhor forma e da forma mais educada possível, mas é realmente colocar a sua posição, respeitando a posição do outro, mas trazer alguma outra questão, fazer perguntas que desafiem a outra pessoa, ser perguntado coisas que desafiam a tua visão. Eu acho que isso é fundamental. Mas sobre o que estuda? Bom, vontade de estudar de novo. Eu sei lá, olha,
A gente tem várias coisas que estudam. No Scherter existe uma ênfase grande em Talmud e Halachá. Então, não existe semestre que você não tenha aulas de Talmud e de Halachá. Eu sinto um pouco falta de mais aulas de Mikra, de Bíblia. Torá a gente conhece muito. Acho que aqui em Israel eles partem do pressuposto que todo mundo conhece a Torá. Exato. A gente teve uma aula muito boa, 2 cursos muito bons em profetas, mas não varreu todo o período dos profetas, que é um período enorme. Sim, então a gente se focou muito em... Num dos cursos a gente se focou muito em Elisha e Eliahu. Seria mais correto falar Eliahu e Elisha, mas tudo bem. E no outro curso a gente se focou no livro de Isaías. Mas então você não tem exatamente um estudo amplo e geral nisso. Mas isso com relação às fontes clássicas. Agora, esse semestre, por exemplo, eu estou terminando de escrever agora um trabalho que a gente fez sobre literatura judaica israelense. E assim, a primeira aula foi toda uma discussão. Aliás, eu acho que se você fez esse curso, você fez com a mesma professora, a Rivke. Não, eu fiz com o Shlomo Fox e ela veio como professora convidada durante 3 encontros. Ah, legal, bacana. A gente fez o curso inteiro com ela e a discussão primeira é se toda literatura hebraica é judaica, se toda literatura judaica é necessariamente hebraica, se toda literatura israelense é necessariamente judaica. Enfim, justamente vou escrever sobre um autor árabe-israelense que escreve só em hebraico, que é o Saed Kashua. Vou escrever sobre ele, acho absolutamente fantástica a ideia, e que é claramente uma literatura israelense, é uma literatura hebraica e não é uma literatura judaica, né? Então você estuda de muitas coisas, a gente estuda Hassidut. Eu não tive nenhum curso e nem sei se tem no Scherter alguma matéria mais específica sobre Kabbalah mesmo, mas eu acho que a mística perpassa muito o mundo da Hassidut. Na Hassidut tem muita mística, então... eu ia te perguntar o que é, assim, acho que deve ser uma dúvida minha e de quem nos ouviu. O que exatamente seria uma aula de Hassidut? Bom, uma aula de Hassidut, um curso de Hassidut, basicamente a gente estuda, também tem vários cursos de Hassidut no decorrer de toda a formação, tem abordagens diferentes. A primeira abordagem que eu tive era um curso sobre Parashá da semana, sob o olhar de algum Admor, de algum Rebbe, ou a cada semana o olhar diferente de um Rebbe diferente. Esse foi o primeiro curso que eu fiz. Depois a gente teve um curso que se debruçava sobre questões existenciais, a vida e a morte pelos olhos dos rabinos racídicos clássicos. A gente teve um curso que era sobre perda e achado, e que era perda e achado num sentido espiritual. E que também a gente trabalhou muito com essa questão. Muito fácil levar a perda para o lado da morte, né? De alguém que você perdeu. Que me ocorreu. Sobretudo quem tem a experiência de ter perdido um pai ou mãe, é a primeira coisa que acho ocorre. Que foi por isso. Mas não, é em várias coisas. Perdeu o emprego, ajuda muito a você lidar com esses grandes dilemas da vida, que é o teu congregante vai ter esses dilemas também, assim como você, como aluno, tem esses dilemas, ele também vai ter. E você tem ferramentas dentro da Hassidut para trabalhar com isso. E o último curso que a gente fez foi basicamente durante o semestre a gente estudou o diário pessoal de um mestre hassídico, o Reb, eu não sei falar a cidade que ele era, é uma cidade na Ucrânia, Pshesnia ou alguma coisa assim, o Reb Mipshesnia. Ele é um dos poucos que escreveu um diário pessoal. Boa parte da sua atuação rabínica foi nos anos 20 e 30 no leste europeu, e nos anos 40 todo mundo da comunidade dele pereceu no Holocausto, incluindo ele. O diário dele sobreviveu, e aí a gente pegava capítulos do diário dele e como que ele tinha, aquele Rebbe racídico ortodoxo dos anos 20 no leste europeu, boa parte das inquietações dele enquanto rabino
eram inquietações que a gente também tem, e dúvidas, e algumas certezas muito absolutas, mas muitas dúvidas sobre muitas coisas, e é uma matéria fantástica, porque ela te permite muito visitar as suas fraquezas, não só as suas fortalezas, mas dividir isso também com os colegas, e todo mundo percebe que tá junto, e você tem ferramentas para trabalhar isso, e você também pode discordar do rabino, e isso também é maravilhoso, e trazer outras visões e tudo mais, isso é bacana. E no decorrer do curso, a professora pedia para que a gente preparasse a cada semana uma espécie de diário onde a gente respondia para o rabino as inquietações dele. Ou complementava como as suas, ou respondia para ele, coisa que você... Qualquer tipo de resposta frente às inquietações dele. E no decorrer do semestre também, cada aluno ia trazer 2 figuras que influenciaram você diretamente na sua vida espiritual. E apresentar em momentos diferentes do semestre. Então teve gente que falou da mãe, teve gente que falou do pai, teve gente que falou do Rio, que morava nos Estados Unidos e tinha o rio que cruzava a cidade e que o rio tinha uma importância na vida espiritual da pessoa. Teve gente que trouxe, enfim, influências de outros tipos de familiares. Teve gente que trouxe artistas, músicos, algum livro, judeus ou não judeus. Quer dizer, é bem interessante mesmo todo o trabalho dentro de uma aula dessa. É quase não é uma terapia, porque não é esse o objetivo, mas... Mas é terapêutica, né? É terapêutico, porque você se encontra também, e de repente você percebe que você não está solto no ar, que você tem lastro, tem base, e as inquietações que você tem também existiram no passado sobre grandes rabinos. E no HUC, Rodrigo, que matérias mais teriam? O Theo falou bastante sobre as matérias, eu quero colocar outro ângulo, que é qual o dia a dia de um estudante de rabinato. Como o mestrado é um pré-requisito, as pessoas que chegam para estudar aqui em Israel, tanto no Scherter quanto no HUC, são pessoas que já trabalham no mercado de trabalho. São pessoas que já têm família. Então, assim, pelo menos no HUC, a gente estuda 2 dias por semana, dias inteiros. Porque os outros dias também tem questão do estágio, que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas você precisa trabalhar. Então, o dia a dia ele é montado para você ter uma grande parte de estudo, e de estudo intensivo e concentrado, mas que você possa também fazer o estágio e também trabalhar. E eu acho que isso é interessante pensar também, que existe um entendimento de quem é o público que eu quero que venha estudar e como é que eu vou organizar o dia a dia dos estudantes. O segundo ponto que eu queria falar são coisas assim, curiosidades. Assim, muitas das nossas matérias são bem parecidas, mas é interessante pensar que dentro do curso do movimento reformista, que é um movimento em si não alárrico, a gente estuda a Alahá. A gente precisa conhecer a Alahá a lei judaica para se formar rabino, sendo que eu não, de uma maneira categórica, eu não respeito a Alahá. Não necessariamente segue a Alahá. Mas eu acho que é interessante pensar isso. A gente passa por também provas em Alahá, provas de Mishnah, Talmud. Essa é a base dos cursos. Como o Theo falou, eu tive, sim, aulas de Zohar, que é o grande livro da Kabbalah. A gente tem aulas de orientação espiritual, como prover orientação espiritual, qual é a diferença entre orientação espiritual e orientação psicológica. Outra coisa que é bem interessante também, que a gente tem como se apresentar e como falar com os congregantes. Eram meio que sadnaot, como é que se fala sadnaot? Workshops que vinham atores e atrizes, e eles recebiam um papel de quem eram eles, e eles falavam um problema deles, e eu tinha que me situar como rabino. Então é interessante. Que incrível! É um instituto de formação espiritual, litúrgica. A gente estuda bastante também sobre as festas e as cerimônias religiosas e tudo, mas também é uma capacitação profissional. Então você tem que sair do curso sabendo ser um profissional da área.
Acho isso bem interessante também. Incrível. Isso que você mencionou, Rodrigo, eu achei muito interessante a história de que a diferenciar o que é uma orientação espiritual do que uma orientação profissional, assim, no sentido de psicológica, né? E aí eu vou contar uma anedota, talvez eu até já tenha contado isso antes, mas eu acho essa história muito boa. Tem um psicanalista inglês chamado Donald Winnicott, que hoje em dia é até uma linha de psicanálise e tal. E uma vez, uns padres ingleses chamaram ele para conversar, porque eles queriam justamente saber isso. Então eles chamaram o Winnicott para falar, olha, as pessoas nos procuram pedindo orientações e a gente queria saber quando a gente pode dar só uma orientação espiritual para essa pessoa, assim, dar um acolhimento e uma orientação, ou quando a gente pode acolher, mas a gente precisa encaminhar essa pessoa para um tratamento psicológico, ela precisa de uma atenção profissional, ela não tá com uma angústia, entre muitas aspas, simples de ser resolvida, né? E aí o Winnicott achou a pergunta boa, falou, não, eu preciso pensar, não sei responder isso, assim, de bate-pronto. Então ele volta para casa e pensa um pouco sobre o assunto, e uns dias depois ele volta para conversar com esses padres e ele fala, olha, se quando a pessoa começar a conversar com vocês conseguirem prestar atenção no que ela tá falando, você conseguir pensar transmitir uma orientação espiritual que vai acalmar essa pessoa, ok. Se vocês não conseguirem prestar atenção, se o jeito como a pessoa fala é chato, não prende a sua atenção, você não consegue pensar, aí ela precisa de orientação profissional. Isso é interessante psicológica. Porque é falar que a base desse pensamento é falar que a religião considera e respeita e valoriza a ciência e a ciência reconhece a religião. Acho que isso é bem interessante como parte do estudo, porque eu preciso, para ser rabino, como o Theo falou, eu preciso saber história, mas eu não sou historiador. Eu preciso saber como acolher, mas eu não sou psicólogo. Eu preciso saber como perguntar, mas eu não sou filósofo. A gente trabalha e a gente estuda para saber, aí eu acho que essa é a minha fala, como ser humano sem pisar na humanidade dos outros. Eu acho que isso é a formação rabínica em uma frase, assim. E dentro disso, como respeitar, como estudar. Outra curiosidade, por exemplo, como no Scherter, a gente teve todo semestre pelo menos um curso de Talmud. Tem semestres que tem mais de um curso de Talmud. Eu não li o Talmud inteiro no curso de rabinato. Eu aprendi ferramentas para estudar o Talmud. Assim, se eu quero hoje pegar uma folha do Talmud, eu vou saber como ler, aonde pesquisar, o que significa. Eu acho que isso é um ângulo para o Talmud, mas que é um ângulo para a humanidade. Como eu vou ser um líder comunitário, sendo humano, sabendo me portar, me colocar, escutar, falar, dentro de todo esse leque, assim, do pensamento humano. Não, e o que o Theo menciona eu achei muito legal, assim, né, da questão das perdas, porque, enfim, estamos hoje abrindo o coração aqui, contando das nossas vidas, vou contar. Eu perdi meu pai muito cedo, né, eu tinha 14 anos quando meu pai morreu. Então, quando o Theo fala, a gente estuda perda, óbvio, a primeira coisa que me passa na cabeça é o luto pela perda de um familiar muito querido, muito próximo, né? E aí ele fala, não, também a perda de emprego. E eu falei, puta que pariu, né? Perdão da expressão. Mas assim, há mais ou menos 4 anos eu fui mandada embora de um emprego que eu tinha, que era um emprego que eu inclusive não gostava, mas que pagava minhas contas. E, portanto, eu precisava dele. E é uma perda muito difícil e é uma coisa muito concreta e muito real, assim, que às vezes as pessoas não dão, assim, a devida importância. Quando você conta pra alguém, né, as pessoas falam, não, daqui a pouco você arruma outro, né? E você fala, não, a pessoa tá angustiada agora. E o Theo é um dos meus melhores amigos. E, obviamente, ele foi uma das pessoas pra quem eu liguei pra contar e desabafar, assim. E eu lembro que a gente teve uma conversa longa pelo telefone. Ele já tava morando em Israel até nessa época. Acho que contribui pro estágio, né? Fazendo essa ligação aí, fui meio uma das atrizes aí que liga pra contar o drama. Mas porque são coisas com as quais vocês vão estar
ali, né, no dia a dia vão se deparar, né? São assuntos que vão surgir. O casal que está passando por um divórcio. Sim, às vezes um divórcio muito difícil, e às vezes não é um divórcio difícil, às vezes eles chegaram muito tranquilamente a essa decisão, mas a sensação da perda de algo que ambos pensavam, luto, né? pensavam que ia ser. Ninguém casa pensando que vai separar, você casa achando que aquilo vai ser para sempre mesmo, que aquela é a sua escolha. Então, por mais que a decisão seja muito bem pensada e chegaram juntos e não tem nenhuma briga, by the way, é o menor tipo dos casos, né? A maioria tem grandes conflitos mesmo para chegar numa separação. Mesmo que seja alguma coisa mais pensada, fica uma sensação de frustração, porque não deu certo. O frustrar aqui... É um baita luto, né? É um baita luto, porque você... existe uma frustração, existe um lado de será que eu não consegui? Será que existiu alguma coisa que eu não pude? O outro está pensando exatamente a mesma coisa. Nesse sentido, encaminha para uma terapia, antes que eles cheguem na conclusão de se separar, mas encaminhe para uma terapia de casal e tudo mais, porque isso também é importante para eles entenderem e trabalharem essa perda. E existem outros tipos de perda que existem. Tem perda de fé. Tem perda de fé, e a coisa mais interessante, eu acho, que é a questão da perda de fé. A maioria das pessoas que perdem fé procuram um líder religioso para conversar sobre o assunto. É a primeira pessoa que eles procuram. De um lado, como, se esse cara não conseguir me convencer, então não tem mais o que fazer. Mas de outro lado eu confio em assuntos de fé, eu confio nessa pessoa, mesmo que eu não acredite mais nisso. Ele é a pessoa que ele pode entender isso. E às vezes a gente não tem noção do quanto as pessoas de fé, rabinos, padres e assim por diante, passam por questionamentos de fé muito profundos na sua própria vida. O quanto que a sua fé muda, o quanto que a sua visão em relação ao mundo, em relação ao conceito de divino, em relação àquilo que você entende por espiritual, muda no decorrer da sua vida, no decorrer dos seus estudos e de acordo com encontros e desencontros que você acaba tendo pela vida. Tudo isso é muito interessante e faz parte dessa formação de poder acolher o outro. Ainda sobre o dia a dia, eu acho que justamente o que o Rodrigo falou é fantástico. No Schechter eu acho que a gente tem um funil, um gargalo, na verdade, complicado. Aqui não é nenhuma crítica, mas assim, são 3 dias por semana, período integral. E aí te sobram basicamente 2 dias, né, na semana. Que é um dia para você escrever trabalhos, repassar matérias, estudar coisa para alguma prova que tá acontecendo, ir na biblioteca, enfim, que é tudo que você tem que fazer em algum momento. E você ainda tem um estágio. Quer dizer assim, a possibilidade de você realmente trabalhar, tem pessoas que trabalham, mas você precisa ter um trabalho muito flexível. Tem pessoas que trabalham em coisas muito flexíveis, como na área de educação, dão cursos esporádicos e tudo mais, mas de longe isso não cobre todo o gasto da pessoa. Então, muitas vezes, quando são pessoas casadas e tudo mais, isso é parte do desafio mesmo. E parte do desafio do cônjuge, de entender que ele está casando com alguém que ele ou ela está casando com alguém que vai ser rabino ou rabina, e que existem certas questões, não é bem comprometimento, mas é comprometimento no sentido de coisas que você compromete, que você abre mão, que você deve abrir mão em nome de certas coisas. Você vai ter trocas, né? Você vai precisar fazer algumas concessões. Concessões, e assim seja uma boa palavra. Exato, né? E assim por diante. E tem isso, quer dizer, é a coisa mais fácil do mundo? Não, não é. Existe bolsa de estudo? Tem bolsa de estudo. Agora, a bolsa de estudo, ela é suficiente para você realmente se dedicar completamente aos estudos? Não, não é. Então muita gente precisa ou de ter uma ajuda externa, ou de ter algum trabalho desses que complementam renda, mas muitas vezes a renda vem dessa renda conjunta familiar mesmo. Ou de apoio de ouvinte do podcast também, né? Durante meu estudo, teve uma época que eu estava estudando os 2 dias no rabinato,
um dia no mestrado da Universidade Hebraica, trabalhando meio período e estágio, e trabalhando no final de semana para conseguir pagar também as contas. Então, assim, é quase que te jogam no mundo e falam, te vira para fazer mil coisas ao mesmo tempo e vamos lá. Te joga na água e fala, nada aí, né? Vai. Exato. Não, né? E aí já, pelo outro lado, né, no movimento conservador, que é um movimento que se vê como um movimento alárrico e onde Shmirat Halachá, a observância da Halachá é um ponto fundamental, o trabalhar no final de semana é muito relativo mesmo, assim, tipo, sexta-feira de manhã você pode trabalhar, né, arranjar esse horário aí. Sexta-feira de manhã é o dia que você vai fazer faxina, velho, e é o dia que você vai sair para fazer compra, o Shabat tá chegando, você tem que cozinhar, você tem que fazer um monte de outras coisas, não necessariamente você tem como trabalhar. Então dei aulas de bar mitzvah, fiz bar mitzvahs, fiz muitas cerimônias de bar mitzvah até o corona vir e estragar um pouco. Era muito comum ter famílias que tinham feito bar mitzvah em São Paulo ou no Rio, também tive gente do Sul que veio para Israel para uma viagem e queriam fazer de novo o bar mitzvah ali, ou subir a Torá ali no Kotel. E por questões várias eles chegavam no meu nome, telefonavam para alguém que telefonava e me indicavam. Aí a gente tinha quinta-feira livre no Scherter, era uma maravilha. Eu sempre marcava de quinta-feira, às vezes eu fazia 2, 3 bar mitzvahs seguidos. Era uma maravilha, isso complementava bem a renda. As fronteiras para Israel já estão abertas novamente, gente. Quem tomou vacina... Veio o corona, mudou tudo. Eu tinha 2 bar mitzvahs na semana que Israel fechou, que foram cancelados. Isso foi bem difícil, mas... Agora está mais difícil, porque houve uma mudança de dias de estudo, né, no calendário de estudo do Scherter, e a gente está com aulas de quintas-feiras e também aulas de segunda, o que inviabiliza o bar mitzvah. Esse é o dia de leitura de Torá, é o dia que tem bar mitzvah, então assim, é uma coisa que eu estou pensando, como é que eu vou fazer mais para frente? Já um negócio que me dava um dinheiro extra aí pro mês, já não vai rolar mesmo quando tudo voltar ao normal. Então, tem questões. E é isso, né? E a formação, eu diria assim, eu tava até com essa pergunta da bolsa de estudo e tal no roteiro, mas a gente já engrenou no assunto e foi ótimo. Porque assim, o que eu ia considerar não é uma formação barata, isso é uma coisa que precisa ser ponderada também, né? Porque ela é uma formação, como a gente viu, longa, de duração longa, de muita dedicação de estudo. Então você precisa ter livros, você precisa ter material. Agora, com a questão do corona, é necessário ter internet e computador para poder acessar as aulas, né? Porque as aulas foram todas online, mas você precisa ter acesso aos livros, lógico, muitos você vai acessar em biblioteca e ok, né? Ninguém compra todos os livros que usa durante qualquer curso, graduação, mas compra-se muita coisa também. Mas compram-se muitos livros, exato. Não sei como é a questão de xerox aí no Scherter e no HUC, mas assim, na Letras da USP, nossa, bicho, derrubamos muita árvore para fazer xerox ali dos textos que a gente lia nos cursos, né? A gente isso na nossa época, porque depois eles começaram a pegar no pé bastante com a questão dos direitos autorais lá e você não conseguia tirar xerox de quase nada na então USP. Abafa o que eu falei. Se não tira xerox, você tá não pirateia, aí do começo do século, Ângela. Nossa, bom, você falou que você saiu da USP em 2004, eu entrei em 2004, tá né? vendo? Meu primeiro ano de letras. Ingressei no século passado. Faz muito tempo. Faz muito tempo. Bom, que eu defendi o mestrado faz 9 anos, gente. Não, mas é isso, assim, porque existe essa questão, né, de que você precisa ponderar que você tá trabalhando, né, é uma coisa muito louca isso. E o que vocês mencionam, né, de tem bolsa de estudo, mas não é suficiente para cobrir custo. Eu tenho ouvido direto aqui no Brasil pesquisadores reclamando da questão de pagamento de bolsas de mestrado e doutorado que não são suficientes para cobrir custo. E assim, você precisa morar num lugar que seja tranquilo, porque você precisa parar para estudar, sentar, se dedicar, né, ao que você está lendo, ao que você está estudando. Você precisa de um ambiente tranquilo, com silêncio. Você precisa comer, né? O estudante não vive só de café e cigarro. Então você precisa ter essa constância e uma segurança também para você poder estudar com uma concentração, né? E isso que tem uma vantagem aqui de ambos os cursos. O cidadão israelense acaba não pagando pelo curso.
O custo do curso é uma bolsa em si, ou seja, existe a bolsa de estudos e existe a bolsa de ajuda de custo. Né? É como se fosse uma bolsa da FAPESP para você fazer um mestrado na USP, então, né? Para o cidadão israelense é como se você estivesse estudando na USP, ou seja, você não paga uma mensalidade, mas é como se você fosse um estudante em nível de pós-graduação recebendo uma bolsa do CNPq, da FAPESP ou alguma coisa assim. E ok, mas para alguém que venha, por exemplo, o Rabino Michel, quando veio estudar aqui, ele não veio como cidadão israelense, ele não fez Aliyah. Então o curso ele tinha uma mensalidade, né? Então é outra coisa. O curso nesse sentido é mais barato. Se você for pagar a mensalidade, ele é mais barato do que é em Nova York, por exemplo. O JTS em Nova York, ele anualmente custa só a mensalidade, né? O tuition, $30.000 ou $36.000, alguma coisa assim. Isso eu estou falando são valores de 2014, que foi quando eu entrei em contato com eles. Fora isso, você tem que viver em Nova York. Pagar um aluguel em Nova York, amigo, realmente é um... o custo de vida é altíssimo. É um outro custo de vida. É uma outra situação. Mas, de toda forma, em geral, a ajuda de custo do seminário, ela paga alguma coisa como o teu aluguel e o condomínio, entre aspas. Aqui não chama condomínio, mas enfim... uma taxa, a taxa de administração assim do prédio. Não vai muito mais que isso. Não vai muito mais que isso. Eu ganhei a minha bolsa de estudos foi muito menor. Eu ganhava, não dava para pagar nada. Dava para pagar as compras do supermercado. E assim, você tem todo um custo, né? Assim, e aí existe uma coisa que muita gente, às vezes, quando você fala, acham que é luxo, mas assim, o estudante não, uma pessoa qualquer, ela precisa ter um tempo de lazer também, né? Você não vai viver do instituto para casa, da casa para o instituto. Em algum momento você quer ir num cinema, você quer ir num teatro, num concerto, sei lá, um show, sair para comer alguma coisa legal. Sair para comer uma coisa diferente, sei lá, ir para uma outra cidade num fim de semana, né? Assim, lazer não é luxo. Lógico, não estou falando que, né, você precisa ir ficar hospedado no Ritz em Paris. Mas ou se quiser pode também. Mas, e se puder, né? Se financeiramente puder. Mas assim, o que eu tô querendo dizer e às vezes num fim de semana, se você tá morando em Jerusalém, de ir a Tel Aviv, que é uma cidade próxima, né? Pra ir na praia, molhar o pezinho na água do mar ali, tomar um sorvete e dar um passeio, né? Que são coisas que são necessárias, não sei se é essa a palavra, porque hoje em dia também a gente fala, as coisas já vêm, ia usar uma metáfora ruim para o judeu, mas falando, já vem crucificando, né? Mas eu queria também falar, tipo assim, do ponto de vista de depois, aqui, assim, eu quero apoiar todo mundo que quer estudar para ser rabino e tal, eu super apoio todo mundo que quiser estudar, mas é uma realidade... Assim, aqui em Israel também é uma realidade diferente. Quando a gente pensa rabino no Brasil, a gente pensa uma pessoa que trabalha exclusivamente para a sinagoga. E aqui em Israel, por ter comunidades muito pequenas, muitas das sinagogas, eu estou falando da realidade reformista, não contratam um rabino para... Período integral. Período integral. Então, por exemplo... Você não vai ser CLT, né? Então, eu sou... PJ. Eu sou rabino com 1/3 de período, ou seja, trabalho por semana na sinagoga uma coisa como 14 horas semanais. Então, assim, eu não tenho como também pagar minhas contas sendo rabino. Só sendo rabino. Só sendo rabino. Aí eu tenho o meu trabalho na startup. Então, assim, é uma realidade super diferente também, pensando o rabinato depois. Então, assim, tu está falando da dificuldade de estudar, e eu queria colocar uma dificuldade a mais, que é a dificuldade depois do estudo. Acho que vale a gente fazer um outro episódio, né? Tipo assim, e depois, né? Peguei o canudo, e aí? Não, e tem outras perguntas, assim, eu queria perguntar pro Rodrigo como é que foi que ele chegou, assim, e decidiu ser rabino e tal, mas daqui a pouco você me responde. Sobre essa questão da colocação profissional e tudo mais, esse é o grande dilema, assim. A gente também estava conversando recentemente e... Todo rabino recentemente formado, se ele conseguir uma colocação numa comunidade, é fato que ele vai receber
o que se chama de meio período, mas que na prática é menos que meio período, como o Rodrigo falou. Isso não é suficiente para ele se manter como Parnassá. Mas muitas vezes as comunidades que estão precisando de rabino também não estão na cidade onde você está morando. Então você ainda tem que mudar para outra cidade. O teu cônjuge vai ter que arranjar outro emprego, porque muitas vezes ele não tem como continuar no mesmo emprego. Então é toda uma recolocação de vida, né? Também complicada, que é complicada. Tem muitos desafios aí. E às vezes acontece que o cara vai para uma comunidade e acaba fazendo um sucesso danado. A comunidade fica muito bem sucedida. E aí você consegue... É realmente um sacerdócio, né? No sentido da palavra de você se doa. Você é uma coisa que realmente assim, se você quer ser rabino e pensa em ser rabino para ser bem-sucedido financeiramente, eu colocaria alguns pontos de interrogação depois dessa afirmação, porque... Não, mas aí tem que fazer o sonho de toda mãe judia, vai ser médico. Vai ser médico. Exato. Para que vai ser rabino? Que isso lá é profissão de judeu? Profissão de judeu. Mas acho que vale agora a pergunta de como surgiu, né? Falando em tudo isso, toda a questão da dificuldade do estudo, da questão do trabalho, depois, né? Essa é uma pergunta que eu faço, então, para os dois, né? E como vocês chegaram à conclusão, assim? Quando foi o dia que você... Putz, né? Porque a gente pensa, às vezes, na profissão, né? Eu me apresento como mergulhadora e, assim, quando eu soube que eu queria ser mergulhadora, aos 8 anos de idade eu já tinha essa vontade. O dia que eu soube mesmo foi o dia 1º de janeiro de 2011, que foi a primeira vez que eu mergulhei. Eu falei, eu quero fazer isso. Eu nasci pra fazer isso aqui. Então, como foi, assim, quando foi o dia 1º de janeiro de 2011 de vocês? A realidade é a seguinte, eu falei antes que 2004, 2005 eu já tinha ideia do que eu queria, sabia o que eu pretendia estudar e tudo mais, mas isso eu não digo como uma forma de, eu já sabia. Não. Foi aquele momento que eu percebi que, ok, eu me formei em História, mas não é que eu quero ser historiador. Sou apaixonado, sou historiador, eu me defino como historiador, mas não é algo que eu quero trabalhar com isso todos os dias da minha vida. Eu quero trabalhar todos os dias da minha vida com comunidade. Eu quero trabalhar pensando o mundo, pensando questões cruciais da alma humana, né? Eu acho que o pontapé inicial, na verdade, foi quando eu estava no meio da faculdade de História. Teve uma greve na USP. Ou seja, eu não sei dizer quando foi, porque foi em qualquer um dos anos. Mas eu lembro que foi uma greve muito longa. Foi uma greve que, 2002. Inclusive, provavelmente 2002. Essa greve, ela cancelou um semestre nosso, porque 2002. Foi impossível. E durante aquele período, não era toda a USP que estava em greve, boa parte dos institutos sim, mas outros institutos continuaram funcionando. Veio um professor israelense chamado Hanina Ben Menachem, que ele era especialista em mediação de conflitos. E no Brasil isso estava começando, eu lembro que a minha mãe estava terminando a faculdade de Direito e fazendo uma especialização em mediação de conflitos. E veio esse cara dar um curso na faculdade de Direito, só que o nome era muito bom. Era Direito Talmúdico e a Mediação de Conflitos. Eu vi aquele título e eu falei, eu preciso fazer esse curso. Eu quero fazer esse curso. Então eu fui lá no meio, eu ia lá à noite na faculdade no Largo de São Francisco e assisti o curso com um cara. E eu estava tão apaixonado e aquela greve terrível, eu já estava assim, eu não sei se eu vou conseguir me formar. E nisso o meu cunhado, marido da minha irmã, estava terminando, também estava se formando na São Francisco, né, no Largo de São Francisco. E eu falei para ele, eu estou pensando em largar a História e vou pular de cara no Direito. É isso. E o Daniel olhou para mim, eu acho que ele nem tem ideia do quanto foi importante o que ele disse para mim. Ele falou, Theo, eu não sei se você está tão apaixonado pelo direito ou se é pelo talmúdico. Eu tenho mais a impressão que você está apaixonado pelo talmúdico do que pelo direito. Então, o meu conselho é, termina a faculdade de História. E aí você vai ter tempo para decidir se você quer o direito ou o talmúdico. E a verdade é que ele estava muito certo. Cada vez mais
Eu vejo a comunidade judaica como uma grande página do Talmud, né? Várias opiniões, todo mundo discute, ninguém concorda, um ou outro concorda um com o outro, acusa o outro, não sei o quê. No final todo mundo é judeu e tá todo mundo muito satisfeito. Então, é assim, eu via na página desenrolar coisas muito vivas, e o Talmud tem isso. São disputas, às vezes muito filosóficas e tudo mais, mas às vezes tem disputas muito do dia a dia. E eu via muito a vida humana dentro do Talmud. E aí eu decidi, é isso que eu quero mesmo. Então eu acho que foi por volta de 2005 mesmo que eu sabia, esse é o meu caminho. Agora, demorou demais para eu conseguir chegar até esse ponto, porque aí é toda a questão. Eu deixei de trabalhar onde eu estava trabalhando, comecei a dar aulas de hebraico, aí me chamaram para dar aula de hebraico na CIP, aí eu consegui um emprego no Peretz, aí a CIP me pediu para eu trabalhar além do Torá, aí ensinando bar mitzvah, aí de repente quando eu vi, eu estava trabalhando exclusivamente dentro da comunidade. Em algum momento eu acabei saindo do Peretz, porque eu queria, para a coisa que eu pensava para o futuro, que era o rabínico, eu aceitei uma proposta da CIP para trabalhar ali como coordenador do departamento religioso, era meio que um assistente rabínico e tudo mais. Acabava atuando como um coringa, né? O lugar onde o rabino não pode estar, o Moretel ia lá. Então, Moretel fez muita cerimônia, Moretel fez bar mitzvah, Moretel acompanhou machanot, né? Acampamentos de jovens, Moretel fez sepultamentos, Moretel só não fez casamento e get, porque para isso precisa ser rabino. Quer dizer, o get precisa ser rabino, o casamento não precisa, mas aí é um outro assunto. O fato é que eu não fiz casamentos. Então eu desenvolvi toda uma experiência e tudo mais, e as pessoas se perguntavam, mas e aí? Quando é que você se forma rabino? E eu falava, mas eu nem entrei. E aí chegou uma hora que eu realmente comecei a pensar mais seriamente nisso. Minha mãe veio a falecer em 2014, e aí eu entrei em toda uma crise existencial do... Pra que tudo isso? Vou ficar aqui fazendo o meu bonitinho todo dia e esquece, a vida não tem sentido. E aí a gente se encontrou em Israel em 2014. Em 2015, justamente, a Rabina Debbie Nassib, ela falou, vai ter um curso fantástico para educadores lá em Jerusalém, eu quero que você vá. Eu não tinha a mínima vontade de ir. Eu tentei fugir de todo jeito, fiz Matrix de todo jeito, ela insistiu. Eu acabei indo para o curso, e foi em julho de 2015, e foi quando eu conheci o Rodrigo, justamente no mesmo curso. E aquele curso foi um divisor de águas. Para várias coisas. Primeiro porque eu tinha vindo para Israel antes, pela primeira vez em 2012, e quando eu voltei para o Brasil, a minha mãe falou, a próxima vez que você for para Israel, eu vou com você. E 2015 foi a vez seguinte, e ela já não estava mais viva. Isso era parte do eu não queria ir para Israel. Era parte. Eu sei hoje que parte do que eu fazia o Matrix é que eu não queria ir para Israel, porque a minha mãe falou que ela ia comigo. E ela não está aqui, ela não tem como ir comigo mais. Enfim, eu precisava complementar parte desse curso, não é que a comunidade pagou tudo, e eu não tinha dinheiro para isso. E meu pai virou para mim e falou assim, olha, se eu conseguir finalmente vender o carro da tua mãe, porque ele não conseguia, já estava um tempão tentando vender, aí eu te deposito e você vai. Só que daí foi chegando, né, o prazo, e eu com a passagem comprada, né? Tinha que embarcar, e eu não sabia onde eu ia dormir nos primeiros dias, porque eu tinha que escolher, segundo a comunidade, eu tinha que escolher uma passagem mais barata, então não ia chegar no dia do curso. Eu ia chegar antes, eu tinha que ter algum lugar para ficar. E na véspera do embarque, meu pai ligou para mim e falou, consegui vender o carro da tua mãe, eu tô te depositando o dinheiro. E quando eu cheguei em Israel, quando eu desci no aeroporto, é que eu me dei conta... Uau! Minha mãe veio comigo, de alguma forma. Tipo, eu cheguei aqui por causa dela, por causa do investimento que ela fez lá atrás, que foi comprar esse carro. E naquele dia, eu cheguei então, fui pro hostel onde eu ia ficar, dormi um pouco, e aí acordei um pouco mais tarde, perto da hora de Minha, eu falei assim, preciso rezar o Kadish. Eu estava ainda nesse período de luto, eu preciso rezar o Kadish. Procurei uma sinagoga, eu estava em Tel Aviv, entrei lá numa sinagoga, rezei o Kadish, saí e fui andar para o mar, porque minha mãe adorava o mar, e aí olhei no celular e descobri que aquele dia era o último dia de dizer Kadish, era o último dia do meu luto pela minha mãe. Eu estava em Tel Aviv, à beira do mar, onde ela gostava de estar, tinha chegado ali. Eu me emociono porque
uma coisa muito divina mesmo. E o curso mudou tudo. O curso me fez me reencontrar com essa ideia e falar, não, agora eu preciso agitar, que isso tem que acontecer. E aí foram então os 2 anos seguintes se organizando, guardando dinheiro aqui e ali, procurando alguém que pudesse patrocinar parte desse sonho aí, fazer acontecer, começar processo de aliar e no final das contas, finalmente, imigrar em 2014 para Israel e começar o curso em 2017 para Israel e 2017 mesmo começar o curso. O pessoal não acreditava, né? Essa roda, como o Rodrigo falou no começo, o israelense tem um jeito certo de se apresentar, né? Sempre fala certas coisas assim. E eu falei que eu, no primeiro dia de aula, eu sou tal, né? Cheguei do Brasil faz 2 semanas e meia. E aí as pessoas falaram, 2 anos e meio. Aí eu fiz assim, não, 2 semanas e meia. Uma pessoa falou assim, 2 meses e meio. Aí eu falei assim, 2 semanas e meia. 11 dias atrás. Eu cheguei 11 dias atrás. E as pessoas assim, como assim? Você chegou e 11 dias depois você está falando hebraico dentro de um curso de nível acadêmico, enfim, são as coisas da vida que tinha que acontecer. E aconteceu. Esse foi aí os meus vários dias, não sei qual, que eu já não lembro qual é a data que você falou. 1º de janeiro de 2011. 1º de janeiro é justamente o aniversário da minha mãe também. Olha só! Não, 1º de janeiro de 2011. Foi a primeira vez que eu mergulhei na minha vida. Foi inesquecível, assim. Em 2014... 3 anos depois, né? 2014 você conta. Em 2014 foi quando eu me mudei para Tailândia para trabalhar como mergulhadora. Verdade. Bom, e aí, Rodrigo, qual o teu 1º de janeiro de 2011? Depois dessa história emocionante, eu tô aqui... Não, então, a verdade é que eu senti o vento passar e os meus pelos se arrepiarem depois da entrevista que eu fiz aqui para a comunidade Tel Aviv, eu já tinha terminado o curso e eu vim fazer a entrevista porque me indicaram para ser rabino da comunidade Tel Aviv e a entrevista foi sensacional. Eu saí da entrevista e falei, uau, eu sou rabino, eu vou ser rabino. Depois de 5 anos estudando. E aí eu sentei em Tel Aviv, no Boulevard Rothschild, que é um lugar onde as pessoas andam, caminham. Sentei num banco e eu vi as horas passarem. 2 horas e meia eu sentado no banco pensando, eu vou ser rabino em Israel. A verdade é que, eu também agora estou emocionado, a verdade é que isso é um caminho de vida, né? Porque... se alguém me visse na escola, quando todo mundo estava estudando hebraico, eu estudei no Eliezer, no Rio, e todo mundo estudando hebraico no Eliezer, e as pessoas perguntavam, como é que você sabe hebraico tão bem? Eu falei, não tenho ideia, eu gosto de hebraico. E aí, quando eu entrei no Shomer Hatzair, no movimento juvenil, e aí eu levei junto com o Felipe Sicha um estudo da Torá. Por que no movimento juvenil secular, kibbutz, socialista, você está falando sobre Torá? Não sei, porque eu gosto. E aí depois, quando eu estava aqui em Israel, não sei o que lá, e eu falei, eu quero morar em Israel. Por que você está falando de morar em Israel? Você tem 18 anos, vai aproveitar a tua vida no Brasil. Eu falei, não, é isso, eu quero. E aí, então, assim, são várias pedras que você vai caminhando ao longo da sua vida, que vão colocando, assim, e já que a gente está falando de mãe, uma das perguntas que fizeram na orientação espiritual, do curso de orientação espiritual no seminário, foi qual foi a primeira vez que você conversou com Deus? E aí eu lembrei que a primeira vez que eu me lembro foi quando eu era criança. E minha mãe falou, agora a gente bota a mão nos olhos e fala Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, antes de dormir. E tá... que é isso? Em hebraico, não tenho ideia. Que eu estou falando? Ela falou, é disso que a gente faz de noite, antes de dormir. E aí eu lembrei que sentar em Tel Aviv e falar, uau, parece que eu vou ser rabino, depois de estudar tanto tempo, na verdade é uma conclusão daquilo que começou quando eu era criança e eu falei Shema Israel e lembro até hoje, sabe? Então, assim, meu pai colocando o tefilim, meu pai não sabe hebraico, mas ele sabe colocar o tefilim e sabe ler o Shema. Pai, o que você está lendo? Não sei o que eu estou lendo, mas eu sei ler.
Então, assim, é isso, sabe? Esses pequenos acontecimentos do dia a dia que você vai colocando e vai lembrando e vai construindo e, de repente, eu não posso dizer que eu soube que eu ia ser rabino quando era criança ou que eu soube que eu ia ser rabino durante os estudos. Eu entrei nos estudos porque eu gosto de estudar. Mas depois da entrevista, aí sim que baixou e eu entendi que eu ia ser rabino. E essa coisa de olhar para trás, e isso é muito interessante. De certa forma, quando eu falo, eu sabia lá em tal data, né, em tal ano, 2005, eu sabia. A verdade é que eu não sei se eu sabia, mas hoje eu olho para trás e eu sei que aquele foi um momento especial. E é isso, essa coisa de olhar para trás e de repente enxergar que lá atrás, às vezes lá aos 12 anos, aos 13 anos, coisas que aconteceram e que você hoje fala, nossa, isso também contribuiu, isso também contribuiu. E cada uma dessas coisas foi um tijolinho que você colocou nesse caminho todo. E é um caminho fantástico, com todas as suas dificuldades, com esse dilema que a gente estava falando depois e o sustento, né? E depois o sustento e a formação e não necessariamente você vai receber um emprego de tempo integral e tudo mais. E existe o dilema de, peraí, um lugar que exige, uma profissão que exige que eu seja graduado, que para entrar eu tenho que ter uma pós-graduação e que para sair eu ainda tenho que escrever um trabalho de conclusão, ou seja, é como se eu estivesse fazendo um doutorado, meu Deus do céu. É um tipo de profissão que você termina e depois você vai ganhar um salário que talvez seja meio período, com sorte é meio período, mas isso também, aí fica a minha solidariedade, porque eu sei que também tem um monte de gente que termina o doutorado e fica numa situação parecida, mas é isso, quando é o teu caminho, não é? Poderia ser melhor nesse sentido, mas a verdade é que ele já é um caminho maravilhoso mesmo e uma experiência fantástica. Acho que com isso a gente pode encerrar o episódio e passar para as indicações dos filmes, livros e que tais, e enfim. Vocês têm, meninos, alguma indicação de filme ou livro? Tenho várias. Eu fiquei pensando ao longo da conversa. Eu tenho 2 livros e um filme. Os meus livros, para fortalecer uma frase que o Theo falou ao longo da conversa, que foi a relação com a espiritualidade muda ao longo da vida. Isso a gente tem que aceitar e a gente tem que estar consciente em como trabalhar com essa mudança da espiritualidade. Então, dentro desse tema, eu quero indicar 2 livros, um explicitamente judaico e um explicitamente não judaico, mas muito judaico. Um é o livro Moshe, escrito pelo Martin Buber. Na verdade, um compêndio de artigos que o Buber escreveu. Dentro deles tem um sobre o milagre do mar, que é, para mim, sensacional, de como ele trata a questão do milagre dentro do judaísmo. O Martin Buber é sensacional. E fala sobre a mudança da espiritualidade ao longo da vida do Moshe. E o segundo livro é o livro Siddhartha, do Hermann Hesse. Também fala sobre mudança de espiritualidade e como as diferentes tijolos do caminho do Siddhartha fizeram ele chegar ao Nirvana. Eu acho que esse livro é sensacional. Sempre que eu estou em conflito, eu volto para esse livro. É um livro pequeno e que dá para ler em, sei lá, 2 horas, eu leio e falo, uau, uau, uau. E também tem a questão do rio, que o Theo falou, que alguém falou sobre o rio como um guia espiritual. No Siddhartha também tem a questão do rio. E o filme que eu quero indicar é um filme que fala sobre uma coisa que eu falei sobre o ser humano e a humanidade e o acolhimento do outro humano. O filme se chama O Substituto. É sobre um professor substituto que vem lecionar uma aula de literatura numa escola americana e o professor substituto, ele tem que acolher todos os alunos e acolher todas as dificuldades dos alunos. Não vou dar nenhum spoiler, mas é um filme que haja coração. Nossa, vou procurar. Esse eu não conheço. O Siddhartha, você sabe que eu tenho aqui em casa, Rodrigo, há milênios. E eu nunca li. Então tem que parar agora. Vou fazer fechar isso. E começar. Fecha o computador e tem que começar. Vou pegar. E eu tenho uma edição linda, eu comprei na Alemanha. Super bacana, vou ler. E você, Theo? Bom, o primeiro livro que eu recomendo
ainda bem que ele tem em português, chama O Último dos Profetas, que é uma compilação de artigos escritos pelo rabino Abraham Joshua Heschel. Aliás, acabou de sair uma reimpressão dele, uma reedição pela Comunidade Shalom. A primeira edição também era da Comunidade Shalom, mas agora ela é revista e ampliada e tudo mais. Esse livro é muito especial para mim, porque o Heschel ele é uma figura muito completa, complexa e, enfim. O Heschel ele cresceu como um racídico na Polônia, ele é ordenado aos 16 anos como rabino, a guerra explode, ele acaba conseguindo fugir, ele vai fazer um doutorado primeiro. Ele vai fazer doutorado em Berlim, aí depois a guerra explode, ele foge para Portugal e consegue ir para os Estados Unidos. Chega nos Estados Unidos, ele precisa arranjar um emprego e ele vai dar aula no JTS e ele recebe uma formação, uma ordenação rabínica conservadora. Ele, em algum momento, ele vai dar aula no Hebrew Union College também, não sei se em Cincinnati ou Nova York, e ele recebe uma ordenação reformista. Ele, nos diários dele, conta do período em que ele teve grande dúvida na sua vida religiosa, um período em que ele deixou de observar Shabat, período que ele deixou de observar Alahá. Então ele também é um cara que cresceu racídico, mas depois fez tchuvá. Então ele é uma figura judaica completa e complexa, e a visão de mundo dele é fora do comum. É um livro denso de ler, não é um livro que cada artigo você lê fácil. Cada artigo cala muito fundo, cada artigo precisa parar depois e pensar. Tem coisas que você vai ler e vai chorar de emoção da forma que ele fala. É um cara que se envolveu na defesa pelos direitos civis nos Estados Unidos, marchou junto com Martin Luther King, enfim, tem toda uma história aí fantástica. Esse é um dos livros que eu indico. Eu indicaria um livro do rabino Louis Jacobs, chamado A Jewish Theology, esse só está em inglês, mas é Uma Teologia Judaica, e eu acho o título só muito interessante. Ele não chama The Jewish Theology, ele não chama Jewish Theology, é Uma Teologia Judaica, é uma teologia possível, então é um livro bem bacana. É um livro mais acadêmico em certo aspecto, mas por outro lado ele instiga um pouco o pensar teológico judaico. Por último, eu indicaria, para quem quer ter alguma iniciação à experiência do que é estudar o Talmud, não é um livro fácil, não é. Filme, não? Livro. Ok. Livro. Então depois você indica o filme. Tá bom. O livro está em português, da editora Sefer, do Auro Deugílio, chama Iniciação ao Talmud. Iniciação ao Talmud, do Auro Deugílio, é baseado em um livro do Rabino Steinsaltz sobre iniciação ao Talmud. Então ele explica detalhes de como funciona uma página, mas depois ele entra na prática em 2 discussões talmúdicas. Foi um dos livros mais difíceis que eu li, mas um dos mais recompensadores. De você entender como que esses caras podem ter, um mesmo cara pode ter 2 ou 3 opiniões sobre o mesmo assunto, e quando o outro concorda, ele então discorda da opinião do outro, e aí ele precisa formular outra. Realmente um vislumbre do que é sentar com uma havruta, com uma pessoa do teu lado, estudando Talmud e fazendo as mais diversas perguntas possíveis e impossíveis sobre o assunto. Quando você começou a falar sobre o livro, eu pensei num filme que fala sobre isso também, que se chama Footnotes, Notas de Rodapé. Fantástico. É um livro é um filme sobre discussão talmúdica também. É um filme bem complexo e inteligente e, às vezes, também entediante, mas muito interessante. Muito bem. Bom, então antes de terminar o episódio de hoje, a gente tem um pedido super especial de bons desejos, que é um casal de ouvintes que mora na Europa, nos enviou essa mensagem dizendo que eles gostam muito de ouvir o Torá com Fritas quando eles estão juntos e que os episódios rendem longas conversas entre eles. Imagino que deva ter aí talvez umas 6 opiniões, então... Por aí. 2 judeus, 3 opiniões e rendem longas conversas. Eles vão se casar sob a Rupá
dia 10 de julho em Porto Alegre. Então a gente queria desejar muitas felicidades para eles, Aline, Luiz, Mazel Tov. Mazel Tov, Mazel Tov. Tudo de bom, que vocês sejam muito felizes e por muitos e muitos anos ainda ouçam a gente falando e debatendo e conversem com a gente, inclusive, porque daí a gente vai ter 12 opiniões, né? Seremos 4 judeus vezes 3. Muito bem, muitas felicidades para vocês. Muitas felicidades, Mazel Tov. Siman Tov. Parabéns, gente. Então, acho que com isso a gente pode terminar por aqui o episódio de hoje. Agradeço demais a presença do Rodrigo e do Theo como convidado e entrevistado. E, bom, lembrando sempre que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é o toracomfritas@gmail.com, o nosso Instagram, que é @toracomfritas, nos seguir no Twitter, @toracomfritas. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed. Eu sou a Angela Goldstein, hoje sem o Theo Rhodes, apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar pelo Insta, @oaludesempre ou @aluprodu. E a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora. Muito obrigado e até o próximo episódio. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer.